Meus irmãos, bom dia. Vamos dar início à nossa escola dominical. Eu quero convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias no Salmo 19. Salmo de número 19. Salmo de número 19. Salmo de número 19, eu gostaria de ler a partir do versículo de número 7. Salmo 19, a partir do verso 7. Salmo de número 19, a partir do verso 7, diz assim: A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel em destilados favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Deus abençoe o texto que lemos para a nossa edificação. Irmãos, o salmista no Salmo 19, ele está falando sobre a revelação do Senhor. E claro que o salmista aqui ainda não tinha a visão completa da revelação especial de Deus, que foi Jesus, né? Que veio para nos revelar quem era o Pai, né? E ele era a expressão exata do Pai. Então ele fala de dois tipos de revelação. Ele fala de uma revelação natural, que é a natureza, a criação. E ele fala de uma outra revelação que foi dada por Deus, que foi uma revelação escrita, que é a lei do Senhor, né? Os preceitos do Senhor. E ele fala que através dos preceitos do Senhor, nós podemos evoluir no conhecimento de Deus. Então, primeiro, a natureza revela que existe um Deus. A revelação especial, a revelação pela lei, digo, né, pela escrita, ela revela a vontade desse Deus. Mas nós sabemos que tem uma revelação especial, que revela a pessoa de Deus, quem é Deus. Mas nessa revelação escrita que o salmista fala aqui, ele mostra que o propósito da revelação é nos fazer compreender a vontade de Deus para seguirmos a vontade de Deus. Então, mesmo o homem não tendo um conhecimento de um Deus pessoal, né, que é Jesus Cristo, que revela o Pai, o homem pode obedecer a Deus por essa lei. Paulo fala que tanto o judeu tem uma lei escrita, como o ímpio, que não conhece a Deus, ou aquele gentio que não teve a lei de Deus, ele tem uma lei gravada no coração dele. E aí o salmista então fala do efeito dessa lei. Ele diz assim, que essa lei vem para revelar a vontade de Deus e revelar aquilo que não é a vontade de Deus. Por isso que no final ele diz assim, quem há que possa discernir as próprias faltas? Então a lei foi dada para revelar o pecado, para a gente entender o que era pecado. E aí há uma dificuldade, o salmista diz, da gente reconhecer as nossas faltas. E nós sabemos que é verdade, irmãos, né? Nós muitas vezes nós pecamos e não temos uma consciência daquilo que nós fizemos, ou aquilo que era para fazer e deixamos de fazer. E aí tem que haver um mover do Espírito de Deus no nosso coração para isso, para trazer na nossa consciência
aquilo que nós fizemos de errado, ou aquilo que nós deixamos de fazer, que Deus exigiu que nós fizéssemos na sua palavra. E aí, essa operação do Espírito Santo no nosso coração, trouxe ao salmista uma visão de que ele precisava da graça de Deus, tanto para perdoar os pecados que ele tinha consciência deles, e também aqueles pecados que ele não tinha consciência deles. Aí ele diz assim: absolve-me das que me são ocultas. Como que um pecado pode ficar oculto aos nossos olhos? Primeiro, por ignorância, porque não sabemos que é pecado. Muitas vezes nós pecamos porque não temos conhecimento, e sabemos que aquilo que nós estamos fazendo, não sabemos que aquilo que estamos fazendo é contrário à vontade de Deus, e por essa ignorância, muitas vezes nós fazemos coisas que desagradam ao Senhor. Mas aí o salmista diz que nós temos uma lei que revela isso. Então, quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, mais nós saberemos aquilo que é a vontade de Deus e aquilo que não é a vontade de Deus, para que a gente siga ou a gente deixe de fazer, deixe de praticar. Mas o salmista fala ainda de uma outra coisa que pode tornar os pecados ocultos. Ele diz aqui: é a soberba, o orgulho. Porque muitas vezes a palavra está falando no coração, mas a gente endurece o coração e não quer aceitar que aquilo é errado, ou que nós cometemos o erro, E aí então, a palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo, ele convence o nosso coração, mas o nosso coração tem que estar aberto. Então ele pede: então da soberba livra a minha alma. O salmista está dizendo assim, que o Senhor tirasse o pecado do orgulho, para que ele pudesse então reconhecer os pecados, confessar os pecados a Deus e adquirir o perdão. E aí no finalzinho o salmista diz assim: então que as palavras dos meus lábios, aquilo que eu falar, o meditar do meu coração, aquilo que eu pensar a respeito de mim, ele diz que sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Irmãos, nessa manhã nosso coração esteja assim, voltado para o Senhor, livre de qualquer vaidade, orgulho, presunção, e que, humilde diante do Senhor, reconheçamos as nossas faltas e possamos confessá-las diante do Senhor, sabendo que o nosso Senhor Jesus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Vamos orar nesse momento? Quero convidar você a curvar sua cabeça. Vamos orar silenciosamente alguns instantes, e depois eu vou orar em voz audível, quebrando assim o silêncio. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos, ó Deus, nessa manhã, Senhor, expressar, ó Pai, a nossa alegria de podermos estar em Tua casa, Senhor, para Te adorar, para reconhecer, ó Deus, as Tuas bênçãos em nossas vidas. E queremos pedir, ó Deus, que nada, Senhor, nada venha criar obstáculos, Senhor, para que estejamos, ó Deus, voltados para o Senhor nessa manhã. Que o nosso coração, ó Deus, se torne simples e humilde, para ouvir a Tua voz, Senhor, e aplicar, ó Deus, a palavra do Senhor ao nosso coração. Que hoje seja um dia, ó Deus, de edificação, de crescimento, um dia em que, aprendendo da Tua palavra, Senhor, nós possamos crescer mais no conhecimento e na graça do Senhor. Ó Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Queremos lembrar, ó Deus, dos nossos irmãos que estão sofrendo, aqueles que passaram por perdas, Senhor, aqueles que estão enfrentando enfermidades. Nós queremos colocá-los, ó Deus, diante do Senhor nessa manhã, para que, ó Deus, através, Senhor, do mover da Tua mão, o Senhor venha restaurar completamente a saúde dos nossos irmãos. Pedimos, Senhor, a Tua graça, pedimos, ó Deus, a Tua bênção, Senhor, e oramos, ó Pai, agradecidos por tudo que o Senhor tem feito por nós, e oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, nós vamos só citar alguns nomes aqui, pelos quais estamos orando. Nós estamos orando pela nossa irmã Dona Regina, que está fazendo o tratamento, a quimioterapia. Estamos orando também por Simval, mecânico, que também está fazendo quimioterapia. Estamos orando por Júlio, Júlio deu dengue, Júlio, esposo de Bia, deu dengue, estava muito mal, nós estamos orando também por ele. Pela Eunice, que estava internada, não sei se ela chegou em casa. Não, eu falou comigo ontem que ela não veio na casa porque não encontrou enfermeira para ficar melhor, só que amanhã termina.
recebe alta, né? Vamos continuar orando, né? Pela dele, por quem? Alguém? Alcione. Berenice? Tá. Alcione está viajando. Tá? Chegou? Ela estava para a praia. Pastor, aí eu disse que a gente tem uma outra, a minha São Paulo está em casa. Isso. A Nacional vai estar em casa. Amém. E vamos orar também, porque os irmãos estão viajando, né? Cláudio, Ilse e Kelme, Aline estão voltando agora do casamento do Guilherme, né? Orar por eles, orar pelos outros irmãos que estão viajando, né? Tânia Gerdo, Nilton está viajando, né? E outros irmãos estão viajando de férias, né? Vamos lembrar deles nas nossas orações, né? Tá bom? Vamos separar então, irmãos, para o estudo. Vamos pedir que os jovens permaneçam aqui hoje comigo. A nossa lição hoje é deveras importante, dizia o meu professor, né? Deveras importante. Então eu queria que os acima dos adolescentes permanecessem para a gente estudar a palavra. As crianças poderão sair para a classe. Eu quero convidar vocês, irmãos, a abrirem suas Bíblias em Apocalipse capítulo 13, tá? Apocalipse capítulo de número 13. Irmãos, eu queria pedir que os irmãos Apocalipse capítulo 13, que os irmãos permanecessem com as Bíblias abertas. Nós vamos citar alguns versículos. Eu gostaria que os irmãos ajudassem aí, né? Eu queria pedir que Sara apresentasse o esposo para a gente conhecer, né? A igreja conhecer, né? Bom dia, gente. Sara, primeira vez que está aqui com a gente. Seja bem-vindo, viu? Alegria. Tem mais alguém que é a primeira vez? Não, né? Então, Apocalipse, capítulo 13. 13 de Apocalipse. Nós vamos ler até o verso 10, tá? Depois, a próxima lição, nós estudaremos do verso 10 no seguinte. Então, 13, de 1 a 10. Amém? Capítulo 13, de 1 a 10. Então o texto diz assim: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés de urso, boca de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi de uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? E foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. Abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome, difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Amém. Deus abençoe o texto e lemos para a nossa edificação. Irmãos, nós estamos estudando o livro de Apocalipse,
E nós dissemos para os irmãos aqui que o livro de Apocalipse ele se divide em duas partes, né? Duas grandes partes. Uma que vai do capítulo 1 até o capítulo 11, e a outra que se inicia no capítulo 12 e vai até o capítulo número 22. Cada uma dessas partes, das duas partes, tem sessões, né? Então, na primeira, que vai do capítulo 1 até o capítulo 11, nós tivemos 3 sessões paralelas que contam a mesma história, porém acrescendo coisas durante a história que está sendo contada. Então, nós vimos lá desde o princípio os 7 candeeiros, depois vimos os 7 selos e depois as 7 taças, né? Então, foram os temas das sessões. Em cada sessão dessa, João contou a história do princípio da igreja até o fim do mundo, e aí na sessão seguinte ele reinicia a história e encerra de novo com o fim do mundo, e vai assim nas 3 sessões paralelas que nós vimos na primeira divisão do livro. Na segunda divisão, que começou no capítulo 12, ela contém 4 sessões, e nós vamos falar sobre as 4, né, chegando até no capítulo 22 do livro de Apocalipse. Nessa primeira sessão que nós estamos vendo aqui, nós vimos então o nascimento da igreja na figura da mulher. Então os irmãos notaram que no capítulo 12, João falou de uma mulher que descia, né, como uma estrela vestida do sol, e nós definimos aqui que essa mulher simbolizava a igreja. Ela estava grávida para dar luz a um filho varão, e esse filho era Jesus que viria a nascer. E vimos também a estrela caída, que é Satanás, o dragão, o grande dragão, né? E ele estava diante da mulher para devorar o filho que nascesse. Mas Deus então deu asas à mulher para que ela fosse para o deserto, e ali ela foi sustentada e livrada das mãos do dragão. O filho foi arrebatado ao céu. Então, falando do arrebatamento de Cristo, né? Quando a ascensão de Cristo ao céu. Mas a mulher continuou na terra, que é a igreja, e a mulher continuou perseguida pelo dragão. O dragão arrojou sobre a mulher um rio, mas a terra abriu a boca, engoliu o rio, e assim Deus deu livramento à mulher, que simboliza a igreja. E aí o dragão, não satisfeito por não poder destruir a mulher, que é a igreja, então agora ele persegue e vai agir contra a sua descendência, que são os santos que estão na terra. E o capítulo 13, então, agora começa falando da visão de João, agora do dragão e os seus agentes. Então, dragão, nós dissemos que ele tem 3 agentes, né? Nós já explicamos para os irmãos. O primeiro é a besta que emerge do mar, que é o anticristo. A besta que emerge da terra, aparece na terra, que é o falso profeta. E a grande Babilônia, que é a cidade, a igreja falsa, que representa, né, a cidade que representa a igreja falsa. Então, nesse texto que nós lemos, nós temos os 2, né? Então nós temos o anticristo e o falso profeta. O anticristo aqui é representado pela besta que emerge do mar, e o falso profeta é o que emerge da terra, a besta que sai da terra. Nós vamos hoje falar um pouco sobre o anticristo, aquele que a besta está representando, tá? Na lição seguinte, da semana que vem, nós iremos falar então sobre o falso profeta. Os irmãos lembram que quando nós falamos aqui sobre a perseguição, o texto diz que Deus deu a capacidade, a liberdade, o poder para Satanás para vencer a igreja e matar a igreja, né? Por isso que João, no capítulo 4, quando viu os santos no céu, eles estavam vestidos de vestiduras brancas, e João disse que eles estavam vindo da grande tribulação. E agora aqui no texto que lemos, vai iniciar a grande tribulação. Então os cristãos serão mortos por causa do nome de Cristo, porque agora aqui se unirá essa tríade do mal aí, né? Sob o poder de Satanás. Então o anticristo, o falso profeta e a grande Babilônia, para agir contra a igreja e para destruir a igreja, né?
Ele não pode destruir a igreja, porque mesmo na morte, os santos vencem, né? Mesmo na morte, nós vimos no final do capítulo 12, que é na morte que os cristãos vencem Satanás e os seus agentes, né? Mas eles irão, tanto a besta, como o falso profeta, como Satanás, irá matar os cristãos. Então eles irão morrer por mão e ação do inimigo, né? E seus agentes. E aqui no capítulo 13 começa essa história. Então ele começará contando como que isso vai acontecer. E olha a visão que João tem aqui no capítulo 13, irmãos, se os irmãos observarem, é a apresentação do anticristo. E João vê de uma forma, apresentado de uma forma horrorosa, né? Então diz que ele é como se fosse uma besta que sai do mar. E aí ele descreve essa besta. Observem nos versículos, o versículo 1 e o versículo 2, ele vai descrever essa besta. Primeiro ele diz assim, que ela tem 10 chifres e 7 cabeças. Então 10 chifres, 7 cabeças. E sobre essas cabeças, sobre esses chifres, digo 10 diademas. E sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. Olha a visão que João estava tendo do anticristo, né? Quem está vendo isso? É o profeta, né? Não é o mundo. Essa visão que está sendo apresentada é pelo profeta João. É ele que está vendo isso, a figura. Na verdade, o anticristo, ele não tem essa figura para os ímpios, porque Satanás é o mestre do disfarce, né? Nós já aprendemos que Satanás não é tão feio como se pinta, não é? Aqui a visão que João tem é a visão dada por Deus, mas não é a visão que o mundo terá do anticristo. Mas a igreja vai enxergar o anticristo como provavelmente assim, né? Então, na figura dessa pessoa. Por quê? Porque aí é discernimento, é revelação. O crente terá discernimento, que é o anticristo, os que foram selados pelo selo do Cordeiro, né? Então esses terão a visão do anticristo, tanto que eles não irão adorá-lo. Mas os ímpios, aqueles que não foram selados pelo Cordeiro, eles não terão essa visão horrenda de Satanás que João está descrevendo aqui, e do anticristo que João está descrevendo, que é a pessoa que é. E ele continua, no verso 2 ele diz assim, que ela era semelhante a um leopardo, com pés de urso e boca de leão. A velocidade do leopardo, a força do urso, né? A força do urso e o poder destrutivo do leão. Então ele tinha. E ainda diz assim, que o dragão lhe deu poder e o seu trono e grande autoridade. Então 3 coisas que Satanás deu ao anticristo. Primeiro, o poder de Satanás. Segundo, o trono de Satanás, então ele vai se assentar no trono de Satanás. E terceiro, autoridade sobre quem? Então depois os irmãos verão aqui que sobre toda a terra, toda a terra. Por que a besta emerge do mar? Bom, mar, irmãos, na Bíblia, aqui no Apocalipse, especialmente no Apocalipse, mar é a descrição da humanidade. Então, mar não é um mar físico, né? Mas é a descrição da humanidade. Então, todo mundo. Então, de onde emergirá a besta? O anticristo. Ele sairá do meio das nações. Então, ele virá do meio das nações. E ele será alguém que receberá o poder, a autoridade e o trono de Satanás. Então, ele vai governar as nações, ele vai reger as nações e vai colocar as nações contra o povo de Deus. Então essa é a visão do anticristo. Tá. Vamos então observar, irmãos, na Bíblia, o que a Bíblia fala sobre o anticristo, o tempo do anticristo. Então eu quero, nessa primeira parte da nossa lição, que os irmãos acompanhem comigo em outros textos das Escrituras, para a gente ver
a mensagem que a palavra de Deus fala sobre o anticristo. Então, vamos pensar primeiro no tempo da aparição do anticristo. A Bíblia diz que o anticristo será uma pessoa que será a encarnação de Satanás, e ele virá para, no meio no mundo, governar e reger todas as nações. A Bíblia fala sobre isso. Satanás é alguém, irmãos, que quer sempre assemelhar-se a Deus, né? Então, ele tentou ser igual a Deus, lembra? A queda de Satanás foi porque ele tentou ser igual a Deus. Ele também, irmãos, tentou Adão e Eva para também quererem ser igual a Deus. O mesmo pecado que ele cometeu e foi a causa da sua ruína, foi o mesmo pecado que ele fez. Então, se você observar, o anticristo aqui, a besta que está sendo definida como anticristo, ela é um simulacro de Deus. Então, se você observar, olha, ela é o anticristo porque ela é contra Cristo, mas ao mesmo tempo ela quer tomar o lugar de Cristo. Por isso, então ela vai o Satanás vai dar poder a ela, a besta, que é o anticristo, para ter as mesmas situações que Cristo teve. Então veja, ela foi ferida de morte, mas o que aconteceu com ela? Ela se curou. Então é a semelhança da morte e ressurreição de Cristo. Então veja, ela foi ferida, uma imitação. Satanás quer imitar, irmãos. A segunda besta, que é o falso profeta, é uma imitação do Espírito Santo, que pelo Espírito Santo nos leva os cristãos a adorarem a Cristo. Então o falso profeta, que é uma simulação do Espírito Santo, vai levar os homens a adorarem a besta, adorarem o anticristo. A igreja de Deus é a noiva, e a Babilônia é a meretriz. Então Satanás sempre está tentando algo semelhante, algo similar, para confundir. E assim como Deus tem os seus servos, Satanás tem os seus seguidores, da mesma maneira. Então a ideia de Satanás é isso. Então a ideia de ser golpeada com a cabeça de morte, mas se curar, isso fez um milagre para que os homens acreditassem. Vocês notaram o espanto aqui? Disseram assim: quem é semelhante a ela? Quem tem o seu poder? Quem pode agir contra a besta? Por quê, irmãos? Por causa do milagre que aconteceu, dela ter sido ferida de morte, mas se curar e não morrer. Agora, vamos olhar aqui e observar o que a Bíblia fala a respeito do anticristo, né? Primeiro, irmãos, a Bíblia fala que o anticristo será uma pessoa que encarnará o poder dos reinos, né? De todos os reinos, e também o poder de Satanás, e que emergirá no fim. Então, a Bíblia fala do anticristo como uma pessoa. Então será um homem, né, que se levantará e que terá o apoio não só do diabo, mas terá também o apoio de todas as nações. Então será uma figura, um homem que se levantará nos últimos tempos, né? Ou seja, Satanás, no capítulo 12 aqui, o último versículo do capítulo 12, que ele armou toda a sua fúria para perseguir a igreja, porque sabia que pouco tempo lhe resta. Então, no pouco tempo que resta a Satanás, é que o anticristo irá aparecer como uma figura, como um homem, tá? Como um homem, né? Então será o tempo. Mas na história, irmãos, durante a história bíblica, várias menções do anticristo foram apresentadas, né? O anticristo como alguém que estava sob o poder de Satanás, mas não era a figura, esse homem ainda. Então João fala na sua carta que já surgiram muitos falsos cristos, muitos anticristos, mas João está dizendo não é a figura do anticristo, mas é a pessoa que estava sob a influência de Satanás, como o anticristo viria, como o anticristo como pessoa viria, né? Então as várias facetas do anticristo, por exemplo, no livro de Daniel, irmãos, se os irmãos abrirem o capítulo 7 de Daniel, os irmãos verão que Daniel teve uma visão, e na visão ele viu 4 animais. Ele viu um animal semelhante ao leão, outro semelhante ao urso, outro semelhante ao leopardo, e aqui é a figura do anticristo. Tem essas mesas, né? Lembra? Aqui no início ele é como leopardo, tem pés de urso
e boca de leão. Então João viu, Daniel viu, e viu outro animal terrível que se apresentou. E depois, mais à frente, os estudiosos entenderam que Daniel estava falando de poderes terrenos, de reinos terrenos. O rei do Medo-Persa, que se espalhou numa velocidade tremenda, né? Então, se os irmãos pegarem desde Alexandre o Grande, desde Ciro, depois Alexandre o Grande, verão que o império Medo-Persa se espalhou durante um período muito curto, muito rápido, né? Depois o império grego, né? Que também o babilônico, o grego, né? Que também foram poderosos, e o último império que teve um poder assim sobrenatural foi o Império Romano, que veio até a época de Cristo, né? Mas quando Daniel, no capítulo 7, do versículo 21 até o versículo 25, fala desse quarto animal, aqui, Daniel está falando de um poder de um homem, um poder sobrenatural de um homem que seria contra o povo de Deus e que agiria contra o povo de Deus. E os estudiosos acreditam que Daniel estava falando de Antíoco Epífanes, que surgiu logo depois no período dos Macabeus, né? Antes de Cristo, um pouco antes de Cristo, que invadiu, né, Jerusalém, entrou no templo, ofereceu sacrifício aos deuses no templo, consagrou o templo de Jerusalém, né, a um deus grego chamado Zeus, e depois sacrificou animais que eram considerados imundos, né, como porco, no altar do templo, lá na época, um pouco antes da época de Jesus. Isso já lá desde a figura da época de Daniel. No ensino de Jesus, irmãos, se os irmãos abrirem a Bíblia, vamos abrir a Bíblia lá no capítulo 24 de Mateus. Mateus, no capítulo 24, Jesus Cristo estava fazendo o seu sermão profético, e Jesus fala da figura do anticristo que viria e iria aparecer. Capítulo 24 de Mateus, se os irmãos observarem aí, nós vamos ler alguns versículos, começando no versículo 20, no versículo 15 em diante. Mateus capítulo 24, a partir do versículo 15, Jesus fala: quando pois vides o abominável da desolação. O abominável da desolação é o mesmo o homem da iniquidade que Paulo falou, né, escrevendo aos Tessalonicenses, nós vamos ver daqui a pouco, que falou o profeta Daniel no lugar santo. Quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia não fujam para os montes. E aí Jesus vai descrevendo isso, e lá no finalzinho ele diz assim, verso 25: vede, vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis, porque assim como um relâmpago que sai do oriente e se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Então está falando dos falsos cristos, dos falsos profetas que virão e enganarão muito, mas ele está dizendo que o dia da sua vinda não será oculto, né? Não será um dia oculto. E Jesus falou então desse homem chamado abominável da desolação, que é o anticristo, falando do anticristo. Pergunta, João? Então ele está dizendo basicamente que para reconhecer o Cristo de verdade é só ver o que não ficou aparente por muito tempo. Sim, ou que se revela como Cristo, mas não é o Cristo, porque o Cristo só virá no último dia, e ele virá com poder e glória, né? Então, e será como um relâmpago que todo olho verá. Então, se surge um Cristo aqui, um Cristo ali, ele está dizendo: olha, esse não é o Cristo, esse é o falso Cristo, né? É o falso profeta. E na história nós sabemos que já surgiram muitos, né, irmãos? Tipo, muitos. quando vier o Cristo, todo mundo vai saber. Vai saber que é ele, e ele que é o Senhor Jesus está voltando. Mais pergunta aí? Não? Então tá. E João, nas cartas, irmãos, especialmente no capítulo 4 da primeira carta, João fala que muitos falsos cristos, ou anticristos, surgiram no mundo.
E João descreve o anticristo como aquele que nega Cristo vindo em carne. Então ele diz: todo aquele que nega Cristo vindo em carne, esse é o anticristo, né? Então, claro que João está falando aqui não de uma pessoa, mas está falando de um pensamento, de uma ideia que está sendo vista. Mas João depois, no final, né, no capítulo ainda, no capítulo 4, versículo 3, ele fala então de um falso Cristo que virá como uma pessoa, um anticristo que virá como uma pessoa, né? E que estará então regendo as nações. É o que nós estamos vendo aqui no Apocalipse. Paulo falou também na carta aos Tessalonicenses. Se os irmãos abrirem lá, vamos abrir na carta de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e aqui Paulo fala de uma maneira bem clara sobre esse homem da iniquidade, né? Ou o homem que virá como o anticristo. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. No capítulo 2, ele vai falar sobre a vinda do Senhor e a apostasia e o homem da iniquidade. Então, eu quero ler aqui a partir do capítulo, do versículo 1, para que os irmãos observem aí o que Paulo está dizendo no texto. Ele diz assim: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. E aí Paulo vai dizer o quê? Diz assim: a que não demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, segundo tenha chegado o dia do Senhor. Supondo, que tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. O que é apostasia, irmãos? Quem aqui tem definição de apostasia? Apostasia significa abandono, né, da fé. Então veja, Paulo diz que antes do aparecimento, antes da vinda de Cristo, antes da volta de Cristo, primeiro haverá um período de apostasia, um período em que as pessoas irão afastar da fé. Claro que o salvo mesmo, aquele que é de Cristo mesmo, ele não abandonará a fé, ele perseverará até o fim. Mas aqueles que estão dizendo-se cristãos, estão no meio da igreja, falando que é cristão, então, por causa da tribulação, irão então apostatar-se da fé, irão abandonar a fé. Então será um grande período de apostasia. Irmão, será um período em que a igreja será peneirada. Será um dia em que quem vai permanecer serão aqueles que realmente são crentes, de verdade. Porque será um período de grande sofrimento. Então primeiro vem a tribulação, e pela grande tribulação virá então depois a apostasia. Ou seja, pela grande tribulação, alguns irão negar a fé. Por isso que Jesus, lá no capítulo 24 de Mateus, ele diz assim, que os dias foram abreviados da grande tribulação, para que não corresse riscos escolhidos. Ou seja, Deus, na sua infinita e graça e sabedoria, Deus então encurtou os dias da grande tribulação, porque se excedesse demais, poderia colocar em risco os escolhidos, aqueles que são servos de Deus. Mas nesse período, irmãos, haverá um período de grande abandono da fé. Muitas pessoas irão negar a Cristo, muitas pessoas abandonarão a fé nesse período de grande tribulação. Então virá a apostasia, e Paulo diz que eles virão por seguir o ensino de demônios. E aí, depois eu quero ler na segunda carta de Timóteo, os irmãos, quais são esses ensinos de demônio que Paulo está falando. Mas ele diz aqui, que então primeiro vem a tribulação, depois vem a apostasia, e aí então, depois da apostasia, será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Quem é ele? O anticristo. Pegou aí? Então primeiro vem a grande tribulação. Na grande tribulação,
os cristãos irão sofrer. Uma vez sofrendo, aqueles que não são cristãos verdadeiros irão abandonar a fé, e aí então aparecerá o anticristo. Quais são esses ensinos de demônio? Quero ler para os irmãos aqui, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, deixa eu ver se é a segunda ou primeira carta, no capítulo 4, o apóstolo Paulo fala, é na primeira carta, capítulo 4 diz assim, olha, Paulo está falando a Timóteo, mesmo que ele está falando aos Tessalonicenses, ele diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, olha aí, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. Veja, apostasia, né? E ele diz assim: por que eles vão apostatar da fé? Ele diz: por obedecerem a espíritos enganadores e a espíritos de demônios. E aí ele vai falar quais são eles. Ele diz assim: pela hipocrisia dos que falam mentira e têm cauterizado a própria consciência. Então, primeiro, mentiras e mente cauterizada pelo pecado, onde pessoas não reconhecerão o pecado como pecado. Aí ele continua: que proíbem casamento. Estamos chegando, irmãos, no tempo? Que proíbem casamento, que exigem abstinência de alimentos. Irmãos, vegetarianismo, veganismo, se for por religião, é ensino de demônio. Se alguém está se tornando vegano ou vegetariano por questão religiosa, isso é ensino de demônio. Paulo está dizendo aqui: proíbe a abstinência de alimento, seitas que proíbem comer certos alimentos, não come carne de porco, não come bacon, não toma café, etc. Ensino de demônio, irmãos, ensino de demônio. E aí continua: que Deus criou os alimentos, que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Quem conhece plenamente a verdade pode comer de tudo, né? E não tem problema, irmãos. Pode comer chouriço? Pode. Pode comer chouriço? Pode, né? Ah lá, Li, para. Eu gosto. Pastor, nós temos pessoas que não comem chouriço. Por quê? Porque estão obedecendo, se é por questão religiosa, né? Uma pessoa pode não comer uma pessoa, só explicar, uma pessoa pode não comer um alimento por não gostar do alimento, mas se a pessoa está deixando de comer um determinado alimento por questão religiosa, está seguindo ensino errado, ensino de demônio. Está entendido, irmãos? Então veja, ninguém pode dizer que o pastor está dizendo que todo vegetariano está seguindo ensino de demônio. Não é isso não. Estou dizendo, se o faz por motivo religioso, né? Aí não gosto de carne. Eu gosto, tá? Uma pessoa diz: eu não gosto de carne. Bom, então não coma carne. Eu gosto, eu vou comer, né? Tranquilo, gente? Então Paulo está dizendo aqui aos Tessalonicenses que haverá um período em que os homens apostatarão da fé, ou seja, aqueles que não foram plenamente conhecedores da verdade, que não entregaram suas vidas ao Senhor Jesus, eles irão afastar da fé. Então virá um período de grande apostasia, e aí depois desse período de grande apostasia é que aparecerá o homem chamado o homem da iniquidade, o que Jesus chamou de o homem da desolação. Então, irmãos, o que Paulo está dizendo é que haverá um tempo em que o anticristo aparecerá como um homem, como uma pessoa. E olha, irmãos, o poder desse homem será tão grande, que o texto diz aqui que ele surgirá das águas, que é símbolo das nações não regeneradas, né? Lá em Isaías capítulo 57, 20 fala sobre isso. Então as nações não regeneradas, elas se unirão a esse entorno desse homem. Então, irmãos, nós sabemos que o mundo está caminhando para uma situação dessa, o mundo todo está caminhando. Basta que os irmãos
têm uma visão um pouco maior, né? Assim, um pouco mais globalista, né, das coisas, então olhando o mundo numa visão mais global, os irmãos estão percebendo que o mundo está caminhando para uma situação dessa, em que não dificilmente aparecerá um homem, uma figura de um homem, e que contará com o apoio de todas as nações, irmãos, que contará com o apoio do mundo inteiro. O mundo está caminhando para isso. E se os irmãos observarem, irmãos, o anticristo ele aparecerá justamente em uma situação de grandes convulsões naturais. O mundo vai estar sofrendo convulsões naturais, terremotos, epidemias, né? Fomes espalhadas por todo o mundo. Irmãos, nosso mundo está vivendo isso, né? Então é uma guerra que está surgindo ali, é uma fome que está sendo revelada ali, né? Então o mundo está caminhando para isso, os países estão voltando para isso, né? E aí então o anticristo vai aparecer num período disso, de uma grande convulsão natural, de uma grande convulsão social. Então, guerras, rumores de guerras, né? Se levantarão reinos contra reinos, Jesus diz, nações contra as nações. E aí então surgirá um tempo de uma profunda inquietação religiosa, irmãos. E eu creio que nós já estamos vivendo esse período de inquietação religiosa. Irmãos, cada dia nasce uma nova igreja, e uma nova igreja não por motivos certos. Nasce uma nova igreja porque os homens parecem que estão com coceira no ouvido e não estão conseguindo mais ouvir a verdade, não estão aceitando a verdade, porque cada um tem a visão de que a verdade é a sua verdade e não a verdade da palavra de Deus, e cada um quer agir de acordo com a sua verdade e não aquilo que a palavra de Deus responde. Então cada dia, irmãos, está surgindo igrejas com pensamento totalmente contra a palavra de Deus, né? Pessoas se levantando como pastores, como profetas nas igrejas e conduzindo o povo a erros tremendos, coisas que estão condenadas nas Escrituras, né? Igrejas estão também, irmãos, se associando ao mundo para viver a moda do mundo, para ver se com isso enche a igreja, onde a preocupação não é Deus, mas é a vaidade e é a necessidade dos homens, satisfazer as necessidades dos homens. Igrejas que se reúnem hoje como os chamados lugares de encontros, né? Onde festas e encontros, né? Lugares sociais, onde pessoas vão para beber, dançar e ali se encontrar, e diz que ali é a igreja. Igrejas que hoje vivem como se o evangelho não fosse a prioridade, mas o homem é a prioridade, né? As pessoas estão vivendo em função do homem, não em função de Deus. Irmãos, isso está revelando que o anticristo está próximo a aparecer, e os anticristos surgirá, irmãos, oferecendo solução para todos os problemas mundiais. É interessante, irmãos, quando alguém está sob a influência do inimigo, a primeira coisa que ele quer é ter a solução para tudo. Ele sempre tem. As coisas se resolvem, né, de uma maneira muito fácil na mente dessas pessoas. Elas têm a resposta para todas as coisas. E aí surgirá, irmãos, justamente uma voz contra o povo de Deus e para perseguir o povo de Deus. E será, a Bíblia diz que será num tempo em que as pessoas não estarão dando atenção. Jesus falou que será como nos dias de Noé, que as pessoas festejavam, davam-se em casamento, né? E nem pensavam que o fim estava vindo, e o fim aparecerá, né? E esse anticristo aí, que o texto está dizendo, será uma pessoa que se encherá de poder, força cruel e de grande apoio, né, dos impérios, tanto dos impérios que já foram, né, a visão dos impérios já foram, como dos impérios presentes, né? E aí Daniel viu isso em animais ferozes, e agora João vê o anticristo como um animal feroz, né, que é o leopardo, que tem uma rapidez enorme, né, uma velocidade tremenda, como o urso, que tem uma força, um poder na mão, né, e nos pés, né? O urso despedaça muito mais pelas mãos do que pela boca, né? E depois vem o leão, que tem um poder destrutivo na boca, né? E isso é muito sugestivo, né? Que o que vai tentar destruir a igreja não é muitas vezes nem tanto a força do poder do braço,
mas vai ser a força do poder da palavra, que virá, dizendo que isso que nós estamos vivendo não é aquilo que é o propósito de Deus, né? Não é assim. Foi dessa maneira que Satanás seduziu os nossos primeiros pais, né? Ele disse, não é assim que vai acontecer, né? Não é dessa forma que Deus disse que irá acontecer, e as pessoas serão enganadas, porque elas darão voz ao anticristo, porque Satanás dará não apenas o seu trono, o governo, mas dará ele também sua autoridade, e ele é o príncipe desse mundo, ele tem as nações sob o seu controle, e ele se assentará no trono de Satanás para reger, para dominar. Ele será a incorporação de Satanás, e aí todas as nações irão seguir, todas as nações irão seguir. E a última coisa que eu queria pensar com os irmãos aqui é ele agirá no poder de Satanás. Lá em 2 Tessalonicenses, que nós lemos, no capítulo 2, versículo 9 e 10, Paulo diz assim: ora, o aparecimento do iníquo será segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Olha, ele fala aqui, segundo a eficácia. Então, o poder de Satanás não será um poder falho, mas será um poder eficaz para convencer as nações. E aí ele continua, com poder e sinais e prodígios da mentira, né? Então, se ela foi golpeada de morte e não morreu, então é porque o poder que foi dado a ela foi um poder de restauração, de cura, e esse sinal de cura dará a ela, a besta, credibilidade, dará ao anticristo credibilidade, e aí será conforme todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolhem o amor da verdade para serem salvos. Então, a todos aqueles que não quiseram seguir o Senhor Jesus, que não vão seguir o Senhor Jesus, estarão sob o domínio de Satanás, do poder de Satanás, e ele vai agir de forma sobrenatural, e ele vai agir sobre as pessoas de forma misteriosa. Será uma transação de poder de Satanás para um corpo, né? Como Satanás não tem corpo, é espírito, então ações de Satanás, elas não são ações físicas e naturais. Satanás precisa de um corpo para que ele possa então agir na matéria, fazer alguma coisa na matéria. Então ele vai incorporar o anticristo, para que através desse homem ele possa então agir não apenas espiritualmente, mas poder agir de forma natural, né? De forma física, né? Física no meio. E o anticristo vai realizar milagres, né? Paulo disse isso, o texto está dizendo. O anticristo vai disseminar ensinos falsos. O anticristo vai governar com a força de Satanás, né? E trazer grande tribulação para o povo de Deus. E o anticristo vai agir de forma universal, pois Satanás, como príncipe desse mundo, vai governar as nações por meio dele, né? Por meio dele. O poder será irresistível. Por isso o versículo 14, o versículo 4 do capítulo 13 diz assim, que ele terá grande poder. Quem é semelhante à besta? Quem é semelhante? Quem poderá agir contra ela? Então será um poder invencível, um poder invencível, e ele se tornará irresistível. Então ninguém vai poder resistir à ação do anticristo. E aí, irmãos, uma coisa interessante, lá no capítulo 15 fala que ele irá matar a besta, né? Irá matar os cristãos, e diz o texto lá no capítulo 15 de Apocalipse, depois nós vamos ver, diz lá que ela vai se embebedar com o sangue dos justos, dos santos. Então ela vai lamber o sangue dos justos, a besta, e vai se embebedar com o sangue deles. O que quer dizer isso, irmãos? Quer dizer que cada cristão que for morto pelo anticristo, pela força e o poder do anticristo, isso irá satisfazê-lo, né? Ele se alegrará, né? Ele se embebedará do sangue dos justos que morrerão na perseguição, na grande tribulação. Pergunta aí, irmãos,
Alguém quer fazer alguma pergunta, observação, Natália? Por que Deus dá esse poder para a besta, para Satanás? Sim, porque, veja, vou, Natália, porque Deus desde o princípio, né, resolveu salvar o seu povo, e salvar o seu povo dessa geração, desse mundo que nós estamos vivendo, porque Deus tem para nós um novo céu e uma nova terra. Então será a forma de Deus, primeiro, salvar os ímpios, salvar os justos, e Deus condenar os ímpios, então a maldade dos ímpios, aqueles que não servem a Deus, porque Deus é um Deus de misericórdia e amor, mas Deus também é um Deus de justiça. Então, aqueles que são salvos, aqueles que vão seguir o Senhor, eles mesmo morrendo aqui fisicamente, eles não morrerão eternamente. A palavra de Deus diz que a vida eterna é justamente isso, gozar Deus para sempre, né? Então, no último dia, nós vamos ver isso aqui na carta, né? No último dia, os que foram mortos nessa grande tribulação, eles serão ressurretos, receberão novos corpos e habitarão com o Senhor para sempre, enquanto os ímpios irão sofrer. Agora, Deus vai dar poder, permitir o poder para Satanás agir dessa forma, né? Para que não apenas os salvos, né, sejam salvos por meio da tribulação, também na tribulação, mas também para que os ímpios se tornem ainda mais culpáveis diante de Deus. Então, quando o homem faz uma maldade, não é? Um homem comete uma maldade, ou quando o homem faz alguma coisa que é contra Deus, então, e ele não é cristão, ele não apenas está agindo contra Deus, mas ele está também amontoando para ele juízo, né? Por isso que a Bíblia fala que é como se estivesse amontoando sobre as cabeças juízo sobre juízo. Então, quanto pior for o homem, mais ele irá sofrer. E é o justo juízo de Deus, né? Então será naquele último dia. Aí Deus vai salvar os justos e condenar os ímpios. Isso está no final do texto do Apocalipse. Beleza? Então, o Senhor mesmo falou, pela bem-aventurança também, é o momento da peneira. Então, a tribulação não é apenas para trazer sofrimento, né? Porque a gente pensa assim, Deus podia livrar os crentes do sofrimento, né? Mas Deus não livra do sofrimento, Deus livra no sofrimento, né? Então, Deus dá condição de passar pelo sofrimento, Deus livra, o crente fica doente, o crente passa por tribulação, o crente morre, né? Então, não é pelo fato de ser crente que não vai enfrentar a dificuldade, mas Deus livra na dificuldade. Mas ao mesmo tempo também, o crente sofrendo é uma maneira de revelar sua fé, porque se as coisas estão boas na vida do crente, então é fácil dizer que é crente, não é? É fácil seguir a Deus quando está tudo bem, né? Então, como é que a nossa fé é testada e provada? Como é que eu sei que eu mesmo, como é que eu sei que eu tenho a fé no Senhor Jesus? É passando pela prova e não desistindo. Eu sei que eu tenho a fé. Porque se eu desistir, que fé é essa que não suporta a prova? Né? Que verdade é essa que não pode ser testada? Que fidelidade é essa que se perde em meio ao sofrimento e à dor? Então, por isso Deus permite, porque é aí que a nossa fé, mais refinada que o ouro, se apresente, se mostra, né? Mais pergunta aí, irmãos? Paulo fala em Gálatas sobre transformação da verdade em mentira, né? Sofismo. Então, talvez esteja faltando agora mundialmente acontecer esse, o senhor falou aí do anticristo, né? Sim. Mas diz que dentro das escolas está surgindo essas coisas, né, que incluem na cabeça das pessoas, principalmente na política, na religião, dos princípios morais, né? Porque o sofisma, seu James, é uma mentira
travestida de verdade. Né? Então, é uma mentira que se apresenta como verdade. É fake news. É uma fake news. Né? Ela vem como se fosse uma verdade, mas no fundo é uma mentira. Então, quando Satanás tentou Eva, Satanás não falou uma mentira, não é? Ele falou abertamente uma mentira. Ele falou um sofisma, não é? Ele começou dizendo assim: é assim que Deus disse que de toda árvore não podereis comer de toda árvore do jardim. Então, isso não era uma verdade, não é? Era uma meia verdade, porque Deus disse que de uma das árvores do jardim não poderia comer, né? Então a mulher entendeu perfeitamente e disse: não, de todas as árvores nós podemos comer, só de uma que não. Aí ele partiu para o outro sofisma, né? Porque a mulher disse: para que não morrais. Aí ele disse: é certo que não morrereis. Foi uma mentira? Era, mas é uma mentira também disfarçada de verdade, porque eles não morreram fisicamente, imediatamente, não é? Então, Satanás sabia disso. Então, quando ele disse: vocês não vão morrer, não estava falando totalmente uma mentira, era uma mentira, então, vestida de verdade, porque ele diz assim: ó, é certo que não morrereis, e eles não morreram fisicamente, e nem morreram de imediato ao comer o fruto, não é? Então, a palavra de Satanás, ela é sempre assim, ela é sempre um sofisma, né? Então, quando ele tentou Jesus, ele usou a mesma tática na tentação de Jesus. Então, quando ele diz assim: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ele não estava dizendo que Jesus não era filho de Deus, ele sabia que era, né? Ele estava dizendo assim: prova que você é filho de Deus, mostra que você é filho de Deus, né? Então, é sempre assim, né? Daniel? Não, você respondeu já. Parece que o Brasil é muito exposto a essa ação do anticristo, né? Porque acontece coisas demais aqui. Parece que a maneira do povo brasileiro entender, eles são muito expostos à ação do. E o problema, Sr. James, é porque muitas vezes o Brasil tem uma influência muito grande de outras nações, né? De outras nações sobre o Brasil. E aí, especialmente o pensamento, né? Aquilo que já às vezes já passou em outros países está chegando no Brasil. Lá teve uma coisa lá na Europa e agora está chegando no Brasil, né? As coisas que há muito tempo foram. Então, há um atraso, né, no acompanhar das mudanças. E aí isso é muito pior ainda, porque isso vem como não apenas a palavra, mas como a prática. Então, aquilo que está acontecendo lá no mundo, né, está vindo hoje para o Brasil de forma assim tão aberta e tão clara, né, porque tem uma prática lá junto, né, não só um conceito, mas uma prática acompanhando, né? E aí isso tem levado o nosso povo a viver tão desorientado como tem vivido, né? No país, as famílias hoje estão perdendo-se totalmente, né? Se a gente for pegar um modelo de família nos Estados Unidos, é um modelo totalmente destruído, o modelo de família nos Estados Unidos, onde filhos não permanecem na casa dos pais depois que alcança a maioridade, 18 anos, o pai bota o filho para fora de casa, né? Onde filhos vão estudar em escolas internas, para que os pais não precisem conviver com os filhos, né? Convivem com os filhos só no período de férias, né? Desde crianças, né? Então quem cuida, quem educa os filhos é a instituição, não são os pais, né? Isso lá nos Estados Unidos já há décadas isso está acontecendo, né? Agora está começando no Brasil, né? Então,
quem está na educação aí sabe disso, né? Filhos estão praticamente largados por pais na educação. Pais não têm autoridade nenhuma sobre os filhos, e muitas vezes querem que os professores assumam o papel deles, de pais. Então, isso é moda que está vindo para o Brasil para destruir famílias, né? Hoje, se uma mulher escolhe não trabalhar fora para cuidar dos filhos, educar os filhos, isso é pensamento retrógrado, é uma burrice, né? Uma mulher deixar de trabalhar fora para educar seus filhos. Então, é o mundo que está invadindo, né, os conceitos. E às vezes, irmãos, a gente assusta, porque isso às vezes é pensamento da igreja, de pessoas dentro da igreja, em que deixam de cuidar da vida espiritual dos filhos, da vida social dos filhos, educacional dos filhos, porque estão seguindo a moda do mundo, valorizando a moda do mundo, né? Onde pessoas estão preocupadas com o enriquecimento, com as coisas dessa vida, os prazeres dessa vida, né? Onde substitui presença e carinho por presentes, por meios de comunicação, né? Então, cada dia mais a presença dos pais está sendo substituída por laptops, por iPads e esses aparelhos celulares, né? Televisão, onde deveriam estar cuidando da vida educacional, social, espiritual dos filhos, estão deixando na mão de outras pessoas. E às vezes, irmãos, não há como pensar que dar alguma coisa para o filho é mais importante do que a sua presença de carinho, de pai, de mãe. Pais não têm. Eu lembro, quando eu estava no seminário, tinha uma família que morava num apartamento e alguém nos deu testemunho disso, que tinha uma empregada e as crianças choravam o dia inteiro porque a empregada batia nas crianças. Naquela época não tinha câmera para filmar, né? E aí o outro vizinho denunciou, e aí o conselho tutelar teve lá para conversar com os pais. Aí os pais viraram e disseram assim para ele: olha, eu não posso mandar a pessoa embora, porque senão eu tenho que abandonar meu trabalho, porque nós trabalhamos fora, nós precisamos de alguém para ficar em casa para cuidar dos nossos filhos. Então, olha que situação, irmãos. O que é o maior valor? O que é mais importante? Irmãos, isso é o mundo que nós estamos vivendo, esse mundo que está tentando invadir as mentes dos cristãos, né? E aí isso é um poder do inimigo, usando o poder institucional, né, para poder fazer isso. E o inimigo abertamente está falando contra Cristo, contra a igreja, contra os valores. E às vezes a igreja está preocupada com tanta coisa, menos com família, né? Preocupada com tanta coisa, com lazer, com bens, né, materiais, e não está preocupado com a família. Não é sem razão, irmãos, que lares estão se desfazendo constantemente, né? Por tempo, eu estava lendo uma pesquisa, hoje nós temos mais casais separados do que casais casados no Brasil. Tem mais casais separados do que casais casados no país, separados do que casais casados. O que é o testemunho disso, irmãos? Família perdeu a importância, né? Família perdeu a importância. O que é importante? É o bem-estar. Se eu estou bem, tá bom. Se para eu ficar bem é melhor eu estar sozinho, então isso que importa. Qual o valor de família? Pensar nisso, irmãos. A palavra de Deus está aí para alertar o nosso coração, né? Amém? Vamos orar? Vamos ficar em pé para a gente receber oração e bênção. Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer por tua palavra. Queremos, ó Deus, pedir tua graça, Senhor, tua misericórdia sobre nós, sobre nossas famílias, ó Deus, sobre as famílias da igreja, ó Deus, sobre o teu povo, ó Pai. Meu Deus, sabendo, ó Deus, que as coisas caminharão para o fim, ó Deus, como diz o apóstolo Pedro, nós devemos viver em santo temor, ó Deus, em obediência à tua palavra, Pai. Deus, pedimos então que o teu Espírito Santo nos convença
Que Teu Espírito Santo continue falando ao nosso coração, para que cada dia, Senhor, nós sejamos mais perto do Senhor, mais unidos ao Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, seja a direção, Pai, da nossa vida. Pedimos, ó Deus, a Tua bênção, pedimos o consolo, o conforto do Senhor sobre nós. E oramos, ó Deus, em nome de Jesus, nosso Senhor. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Santo Espírito esteja sobre nós, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos, tenham um bom dia. Muito obrigado, irmãos, e até a noite, né?